Eips, rapidinho aqui, ó. Você já conhece nosso irmão mais novo? O Plantão Cervejeiro é o primeiro podcast de notícias cervejeiras do Brasil, trazendo um formato dinâmico e direto ao ponto para te manter sempre por dentro do que rola no mundo da cerveja. Toda terça-feira tem episódio novo no seu agregador de áudio favorito. Dá o play e fique atualizado. Hipacondríaca apresenta Surra de Lúpulo. Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite! Eu sou Ludmilla, mais conhecida no Instagram como Hipacondríaca. E no programa de hoje, meus amigos, nós vamos falar de boas práticas, autodiagnóstico. Nessa hora eu já penso em mim mesma com um estetoscópio ouvindo meu coração pra ver se tá tudo bem. Medindo a pressão. Exato. E muito mais ainda, porque o assunto é importante e espinhoso. Promessas de pessoas passando nervoso nesse programa hoje. Halolói tem Henrique Boaventura e para nos ajudar a conduzir e entender esse tema tretoso, por assim dizer, estamos com a Aline Bernd, que é auditora fiscal do Mapa. Aline, por favor, dê um oi pro pessoal. Oi, pessoal. Obrigada mais uma vez por esse convite. Acho que já dá até pra pedir música no Fantástico, né? Terceira participação. 3 dá pra pedir. Só não pode pedir aqui que se a gente tocar o ECAD cobra a gente. E vem moendo. Mas, gente, você quer, antes de a gente começar com o programa, quer que o nosso conteúdo continue te surpreendendo toda semana? Cada semana vem um assunto diferente? Considere apoiar o Surra de Lúpulo e nos ajudar a manter a qualidade dos papos que rolam por aqui. Acesse apoia.se/Surra de Lúpulo e faça parte da nossa comunidade. Ah, mas a grana tá curta, não tem problema, tem um jeito grátis de você ajudar. Pega o link desse episódio e manda pra aquele amigo ou amiga que curte cerveja artesanal ou que, olha só, é dono de cervejaria e tá fazendo tudo errado. Espalhe a palavra do Surra de Lúpulo para o mundo, meus amigos. Outro jeito de ajudar, que também é bom, bonito e barato, é seguindo a gente na sua plataforma de áudio preferida, deixando 5 estrelinhas na avaliação. Isso ajuda o quê? As plataformas entenderem que a gente é relevante para você. E tem mais uma forma de contribuir com o Surra de Lúpulo. Sabe como? Bebendo cervejas. Aí é fácil, né? Aí vocês dirão, a gente já faz isso quase todo dia. Não deveriam, mas fazem. Mas não, meus amigos. Aqui eu me refiro a comprar e consumir cervejas de quem ajuda o Surra de Lúpulo a se manter no ar, com a casinha arrumada, cheirosa. E sabe quem? A Stannis, que não só produz rótulos incríveis e de altíssima qualidade, mas também vai além. Proporciona experiências completas com seus bares próprios e um e-commerce que entrega cerveja do Oiapoque ao Chuí. E o melhor de tudo, quem tá ouvindo pode aproveitar o cupom SDL12 para garantir 12% de desconto em qualquer produto no site, que é o www.stannis.com, Stannis com 2 N's. É isso aí. Mas sem mais delongas, estamos aqui com a Aline, que tá pela 3ª vez conosco. Programas sempre super ouvidos, porque as pessoas ou querem aprender ou adoram a fofocaiada, né? Das coisas que acontecem. Então, programas sempre muito bem ouvidos, é blockbuster, Aline Buster de audição. E aí a gente vai começar aqui com esse tema, né? Esse autodiagnóstico e boas práticas. Então, Aline, assim, vamos lá. O que é exatamente autodiagnóstico? Vamos explicar, né, para as pessoas o que é isso, boas práticas de fabricação de bebidas para o Mapa, né? E ele substitui uma fiscalização presencial ou uma etapa complementar? Como é que funciona esse Paranauê aí, para a gente começar? Então, essa ferramenta de autodiagnóstico, ela é mais um presente do Mapa para o setor produtivo, né? Além do cartilhão, além dos cursos da Enagro, que a gente fala toda vez que vem aqui. Esse é mais um presente que a gente elaborou. É uma plataforma gratuita que as empresas podem usar voluntariamente e ela é interativa. Ela é inspirada na lista de verificação que a gente aplica quando vai nas indústrias fazer as fiscalizações de rotina. E ela permite que as indústrias realizem uma autoavaliação das condições das suas práticas de fabricação.
A ideia é fortalecer a cultura do autocontrole, de a empresa controlar os seus processos, controlar as suas matérias-primas, os seus produtos e promover uma melhoria contínua dos processos produtivos com base nos parâmetros técnicos exigidos pela legislação. E aí elevar o padrão de identidade, qualidade e segurança dos produtos oferecidos para o consumidor. O envio dessas informações é opcional, a empresa pode optar por enviar e dar acesso ao mapa apenas para os dados que estão ali apenas para fins orientativos, sem qualquer uso para fiscalização, pelo menos num primeiro momento. E caso a empresa opte por não enviar, ela ainda assim pode usar essa ferramenta como uma ferramenta de gestão interna da sua qualidade. Aline, eu tenho uma... Só para eu entender aqui então, porque eu tenho alguns amigos e amigas do mundo cervejeiro e sempre falam, principalmente quando eles estão naquela etapa ou de construção ou de mudança, né, de fábrica, sempre tem aquela etapa, não, a gente tá esperando para ver por parte do mapa o que a gente vai ter que ajustar, o que a gente vai ter que fazer no nosso processo para garantir que tá tudo certo. Esse autodiagnóstico, ele é uma medida proativa, então, para não precisar dessa primeira, ou seja lá, uma visita para garantir que tudo tá certo. Eu posso usar ele como uma ferramenta para proativamente melhorar meu processo, melhorar as coisas e deixar tudo certo para depois a fiscalização vir e aferir que realmente está tudo certo. Seria isso? Exatamente, é exatamente isso. É criar nas empresas essa cultura de controlar os próprios processos, os próprios procedimentos, para tentar cada vez mais garantir que está tudo correto, para que quando chegar o momento de uma fiscalização do mapa, esteja tudo correto mesmo e a empresa não sofra nenhuma infração, nenhuma penalidade. E eu costumo dizer sempre, né, que as empresas têm que viver todos os dias como se todo dia fosse fiscalização do mapa. Criar essa cultura para estar sempre correto. O pessoal costuma perguntar, mas quando que o mapa vem, com que frequência que vem? Eu sempre digo assim, o dia que faltar papel para secar as mãos, aí a gente chega. É sempre o dia que tem alguma coisa errada, é sempre o dia que estraga alguma coisa, aí a gente aparece. É que nesse universo não tem dia bom, não tem dia ruim, né? Tem o dia. Então, e não é somente para abrir cervejaria, gente, é para manter uma cervejaria funcionando. Era essa observação que eu ia fazer. Eu acho que tem muitos casos que as pessoas estão esperando essa primeira autorização, esse primeiro, sei lá, o de conforme, né? Pra sair a carteira de motorista da fábrica, entendeu? Pode começar a produzir. Mas o que a Aline tá falando você já tem essa habilitação, você já está operando. E aí, como é que você faz para seguir operando de vento em popa, para não ficar pensando que porque você recebeu a sua licença de, sei lá, 10 anos, é a primeira autorização, se eu não me engano, você só vai vir daqui a 10 anos? Não sei, mas pode ser que só seja daqui a 10 anos e que você precise trabalhar nesses 10 anos nas conformidades, né? Então, não só para habilitar, mas para manter essa habilitação. Exato. Depois que a empresa recebe o registro, né, ela não ganha, ela conquista o direito de começar a produzir. Exato. Esse direito, esse registro, ele é válido por 10 anos. Então, na pior das hipóteses, no máximo em 10 anos, é certo que a gente vai aparecer ali para fazer a renovação. Mas, estando registrado, a gente pode aparecer a qualquer momento. Pode ser na semana seguinte que concedeu o registro, pode ser dali 3 meses, 3 anos, 8 anos, e tem que estar sempre correto. Rapaz. Não, mas é tipo aquela questão que as pessoas têm medo da polícia, sabe? Não, você tem que estar certo. Se você tá certo, não precisa ter medo. Acho que é esse... Mais ou menos, Henrique, esse exemplo foi ruim. É ruim? Como? Você é um homem branco, hétero, tá cis. certo. Eu sou um homem exemplo branco, ruim, hétero, entendeu? Entendi. Mas enfim. Se você fosse um homem negro, você talvez não podia estar fazendo tudo milimetricamente certo. Foi um exemplo ruim. É verdade. Foi. Não precisa desse exemplo. Eu achei que ia dar uma pesada no clima. A Lud fez isso por mim hoje. Não. A amizade, Aline, permite isso. E ela está correta. Essa que é a grande questão. E eu acabei de ver ela faz menos de 24 horas. Eu tava sentado frente a frente com ela. Então, ela tá na permissão. Tamo junto. Mas a gente falou aqui que tem toda essa questão de diagnóstico e principalmente de boas práticas, mas isso é porque existem vários riscos sanitários, vários riscos para a saúde, né? Na fabricação de bebidas. Como é que essa ferramenta de autodiagnóstico ela ajuda a mitigar? Porque a gente precisa não ter riscos nenhum, né? Trabalhar com risco zero seria um mundo perfeito, né? O sonho de princesa. Eu costumo dizer que o principal risco são as pessoas, é a gestão. É a turminha que lá atrás resolveu surfar a onda da cerveja artesanal e tá até hoje brincando de empresinha, né? Sem
levar para o dia a dia os controles e entender que eles estão produzindo um alimento, uma bebida que pessoas vão ingerir aquilo, e acabar com essa cultura do não vai dar nada, achar que porque vai ter fervura, lúpulo, pH baixo, CO2, álcool, tá tudo certo, pode tudo. Outro risco importante que eu sempre falo é o RT fantasma, né? Aquele que só aparece uma vez por mês para cobrar mensalidade e nunca anda pela fábrica. Muitas vezes o pessoal que trabalha na fábrica no dia a dia nem conhece o RT, e então é um profissional que não sabe nem o que está acontecendo ali dentro, se está certo, se está errado. E eu sempre digo, né, muitas vezes perguntam pra gente, mas qual profissão que pode assinar a responsabilidade técnica? Eu digo, gente, responsabilidade técnica não se assina, se assume, né? A palavra responsável, ela não tá ali à toa. Se a qualquer momento tiver algum produto problemático no mercado, fora do padrão de identidade e qualidade, a empresa vai ser, além de ser autuada pelo MAPA por produzir uma bebida fora do PIC, ela ainda pode responder perante o Ministério Público e o Conselho Profissional do Responsável Técnico, porque vender alimento ou bebida fora do PIC, do padrão de identidade e qualidade, é considerado um crime contra as relações de consumo, e o RT pode, inclusive, perder o seu registro no Conselho Profissional. E, bom, fora isso, né, toda a indústria de alimentos e bebidas, existem vários perigos relacionados, vários riscos, perigos físicos, químicos, biológicos. Os físicos, só para a gente entender do que a gente está falando, seriam peças metálicas, caco de vidro, inseto, pedaço de madeira. Químicos, a gente está falando de resíduo de sanitizante, anticongelante, né, lubrificante, metais pesados, resíduo de agrotóxicos, contaminantes ambientais também que podem vir na matéria-prima, micotoxinas. E os perigos biológicos são principalmente os micro-organismos patogênicos e eventuais toxinas produzidas por esses micro-organismos. O autodiagnóstico, ele serve para a empresa controlar as condições do seu processo que precisam de melhoria para garantir uma bebida segura. Então, por que eu não posso ter mofo e umidade na sala de malte? Porque vai favorecer o surgimento de fungos produtores de micotoxinas. Por que eu tenho que ter um controle do recebimento de matérias-primas? Para garantir que não tem nenhum ingrediente ali naquela matéria-prima que eu resolvi utilizar que seja proibido em cerveja, por exemplo, ou que possa causar alguma alergia alimentar. Eu tenho que cuidar muito quando eu quero fazer uma cerveja com fruta, por exemplo. Cuidar que o ingrediente que eu estou comprando é o suco ou a polpa da fruta, ou até a fruta in natura, e não um concentrado líquido para refresco, que acontece dia sim e dia também, de a gente pegar cerveja com edulcorante. Aí tu vai na fábrica, não tem edulcorante. De onde é que saiu esse edulcorante? Veio lá de um concentrado líquido que a empresa utilizou, achando que era suco, ou não achando tanto assim, né? Aquele me engana que eu gosto. E aí vai ter corante, conservante, um monte de ingrediente proibido em cerveja. É muito, muito importante controlar a entrada de matéria-prima, conhecer a composição de tudo que eu estou comprando para colocar no meu produto. Qualquer ingrediente, qualquer matéria-prima, qualquer aditivo que seja utilizado na elaboração do produto, até porque tudo isso tem que ser detalhado na lista de ingredientes, né? A lista de ingredientes, ela não é para bonito, ela não é para estar sempre lá, água, malte, lúpulo. Ela tem que ter tudo que vai na receita, tirando os coadjuvantes de tecnologia, né? Todos os aditivos, tem que estar explícitos ali. Então, não pode essa história de pode pirlim-pim-pim para dar cheirinho de não sei o que, entendeu? Na cerveja. Não tem essa historinha de segredo industrial dos terpenos utilizados, né? Você tem que saber de que é aquele extrato, porque você tem que colocar no rótulo de que é aquele extrato para o consumidor que adquirir saber se tem alguma coisa ali que ele pode consumir ou não. Rapaz, menina. Choquei. Você falou do negócio e pra mim o melhor exemplo que você falou assim, a gente tem que ter o controle da matéria-prima que entra na cervejaria para que você tenha o controle e o conhecimento daquilo que está dentro da cerveja na produção. Me veio rapidamente uma coisa que não tem nada a ver com cerveja, mas teve uma ação do MAPA muito ativa, que foi o caso da gripe aviária, que foi rapidamente controlada porque as aviárias não, né? Granjas. Aviários. Os aviários, né? As fábricas de galinha, sei lá como é que é o nome dessa caceta. Granja. As granjas, elas são obrigadas a terem um controle absurdo. Então, tipo assim, gente, quando descobre onde está o lugar, se resolve aquele lugar ali e todos os controles que são muito rigorosos, que são feitos certamente com muito autodiagnóstico. Agora, entendendo o que significa autodiagnóstico, dá para você atestar e confirmar que não tem como se alastrar. Tanto que
o caso que aconteceu aqui, foi rapidamente sanado e é um negócio também que, tipo assim, as galinhas brotam do chão em 40 dias, todo mundo já nasceu de novo. Eu achei... Não tem algum sentido que eu tô falando? Tem, perfeito. Uhum. Conseguir estancar a sangria, né? Isolar o caso, fazer o recolhimento de produtos. E aí, para tu conseguir fazer um recolhimento de produtos, tu tem que ter um controle muito rigoroso de para onde que ele foi, né? Tu tem que vender com nota fiscal, tu tem que saber para onde que o produto está indo, porque se precisar, e isso é um dos controles também que, além dessa ferramenta do autodiagnóstico que a gente estava falando, o mapa também já tem disponibilizado algumas planilhas que a gente chama de controles mínimos, que elas ainda não são oficiais, mas elas já estão à disposição de quem quiser, porque existe uma portaria que está para ser publicada, que já passou por um piloto, e que onde a gente coloca todos os controles que a gente julga obrigatórios. Então, tem lá controle de treinamento de boas práticas do pessoal, controle de potabilidade da água, controle de pragas, controle de produção, controles de invase, controles de rastreabilidade de produtos, controle de entrada de matérias-primas, para tu poder saber, quando tu tiver algum problema, primeiro, o que pode ter causado, né? Se veio de alguma matéria-prima, se foi de algum processo, se foi algum dia que a tua câmara fria não estava refrigerando, né? Como é que tu vai saber isso? Como é que eu sei que a minha câmara fria tá boa ou tá ruim, né? Se tem algum problema ali. Tu tem que ter um controle, e o controle não é o marcador de temperatura, não é o simplesmente tu vê que a temperatura está correta, e tu vê se tu tem algum padrão de variação de temperatura. Por exemplo, a potabilidade da água, que a gente vê muito, vocês ficariam chocados com a quantidade de empresa que, quando está solicitando o registro, a gente pede, é obrigatório apresentar laudo de potabilidade da água. A empresa manda analisar a água no laboratório e entrega para a gente um laudo que mostra ali que tem coliformes na água. Então, quer dizer, a empresa que está analisando a água, está recebendo um laudo e enfiando numa gaveta, ou pior, mostrando para a fiscalização, sem nem ter olhado o resultado daquele laudo, sem nem ter a noção se aquela água está potável ou não. E a água, no caso de uma cervejaria, é o ingrediente número 1, né? 90% do produto é água. E tu tá usando uma água não potável e tu nem viu que ela não estava potável? Que tipo de controle que tu tá fazendo? Né? E isso só para citar o mínimo. Caceta. A gente vê também casos que a empresa recebe matéria-prima sem lote, sem validade. Como é que tu vai saber como que tu vai controlar o teu produto se tu não tá nem controlando a matéria-prima que tá entrando para ti? Não, e tu analisa ainda, é capaz de olharem para vários índices, como cálcio, magnésio, toda essa parte, e uma parte que é talvez muito mais agressiva, não pro consumidor final, no final das contas, né? Uhum. Não é olhada, né? Não é cuidada, por assim dizer. Exato. Nossa Senhora. Agora eu comecei a ficar com medo de consumir, mas enfim. Vou beber porque eu sou destemida, Brasil. Bom, mas aí, vamos lá. Então, o que o mapa mais observa quando faz uma fiscalização focada em boas práticas dentro da cervejaria? Assim, o que o mapa chega assim, tô vendo ali. A resposta curta é tudo. Porra! A gente passa por todas as sessões da fábrica. Tu tinha dúvida, Lud? Sei lá, né? De repente ela fala assim, a gente olha se você tem uma torneira não sei aonde, se o rabinho de porco tá plugado aí voando mosquinha, sei lá, não sei. A gente também olha isso, mas a gente olha tudo. É um pente fino, assim, desde o recebimento da matéria-prima até a expedição do produto acabado, passando por todos os estoques de matéria-prima, de produtos químicos, embalagens, rótulo. E nas fiscalizações de rotina, quando a empresa já está funcionando, a gente olha também os controles que a empresa realiza, né? Se eles estão preenchendo corretamente, controles de limpeza, de higienização, controles de produção. Se a empresa faz controle, faz acompanhamento da sua fermentação, do seu processo produtivo. Porque Por que eu digo isso, né? Porque quando a gente faz aquela vistoria inicial, que é normalmente o primeiro contato que as empresas têm com o mapa, a gente olha o que a empresa está propondo de fazer de controles, e a gente faz alguma sugestão de melhoria, a gente olha as instalações, e essa vistoria inicial, ela é muito tranquila, porque ela é com hora marcada, é quando a empresa está pedindo o registro dela, então a gente chega lá e está tudo certo, documentação completa, manual de pós-práticas, tudo certinho. A gente faz um confronto se a planta baixa, o memorial descritivo bate com a realidade, né? E normalmente vai estar correto. Depois de analisar toda essa documentação, a gente vai para a vistoria no local e é sempre
tudo certo. Nos esperam com um cafezinho, tudo brilhando, tela nas janelas, todo mundo de touca, barba feita, mão lavada. Sorriso na cara. E aí, quando a gente chega para fiscalização de rotina, é sempre de surpresa, né? Porque é para ver na vida real como que a empresa tá trabalhando, como que ela tá produzindo. E aí é esse festival de não conformidade. Produzindo com um portão aberto, sem touca, sem uniforme, barba pingando assim dentro da panela de braçagem, sala de malte com aquele tapete de pó de malte, mofo e teia de aranha, matéria-prima vencida, ingrediente proibido em cerveja, alimentos e bebidas dos funcionários dentro da câmara fria ou junto lá na geladeira de lúpulo e fermento, mangueira tirada no chão, rótulo tudo errado, balança que nunca foi calibrada, moinho de malte que nunca foi ajustado, filtro de água que nunca foi substituído, planilha de controle que foi apresentada só para bonito e nunca foram preenchidas, né? Aquele manual de boas práticas que está morando numa gaveta e que nunca foi mexido também. Tudo isso, tudo em branco. Caceta, cara. Não, e tem uma outra... quem é dono ou dona, né, de uma empresa... A gente sabe que o universo da produção de cerveja, a rotatividade é super alta. A gente tem uma rotatividade alta de pessoas trabalhando. Mas é responsabilidade de quem é dono ou dona da empresa de garantir que, mesmo trocando os funcionários, que lá no início o que foi feito e garantir que aquilo continua sendo executado com a mesma repetibilidade que tinha lá no início. Tem que continuar daquele jeito. Mas com essa... sempre tem aquela desculpa, mas é que mudou agora, tem... Não, mudou, mas beleza, vamos seguir os padrões, Exato. né? Porque é comida, gente, no final das contas. E aí mudou, mas a pessoa nova que entrou não foi treinada, não recebeu nenhum treinamento, né? Por isso que a gente sempre cobra também registro de treinamento de boas práticas de fabricação de todo mundo que trabalha ali dentro. Porque a boas práticas, ela tem que estar no DNA da pessoa que está ali. Não tem como produzir alimento, bebida que vai ser consumido por seres humanos sem ter esse controle. Total. É muito louco que toda a lista que a Aline falou é uma lista de arrepiar os cabelos. Eu tenho visto muito meme cervejeiro da gringa, que é assim, os caras limpando a cervejaria, jogando água, aí a chamada é nascido pra fazer cerveja, mas vivendo limpando cervejaria. Tipo, que a higienização é uma das coisas mais sérias que tem. Por exemplo, estive com o Henrique recentemente, como ele citou, fomos a um bar aqui no Rio, não vou citar nomes para não prejudicar o bar. E aí a gente chega lá, sei lá, não teve uma cerveja que a gente não bebeu que não tivesse problema, né, Henrique? É verdade. Não vamos citar nomes. Cara de sujeira na linha. Tudo bem que o mapa não vai visitar o bar para isso, mas que não é o papel do mapa esse tipo de fiscalização. Mas é o tal do CIP, né? Que é a limpeza das torneiras, a higienização das linhas de chopp, etc. Então... Exato. Se tu não cuida o final do processo, o que acontece no início do processo? Saca? Isso além desse ponto que a Lud falou, né? Tá, supondo que o problema é na linha lá do bar, lá na linha de chopp, aí não é responsabilidade tanto da cervejaria, claro que eles têm que saber para onde que eles estão vendendo também, né? Uhum. Mas supondo que o bar tá fazendo a sua parte correta, e às vezes não é só lá na chopeira, né? Mas é também o produto envasado em lata, em garrafa, que a gente abre e vê que está contaminado. Uhum. Qual tem que ser o grau de contaminação de uma fábrica a ponto de um produto envasado, recém-envasado, né, tá com característica típica de contaminação? Por mais que seja um produto seguro, por mais que não sejam micro-organismos patogênicos, por mais que sejam só deteriorantes, quanto que tu tem que ter desses micro-organismos deteriorantes a ponto de tu abrir uma lata e perceber que está contaminado? Às vezes num tempo curtíssimo, né? Às vezes, não, mas o barril é novo, a lata veio ontem, mas ainda assim, tipo, a quantidade de contaminação vai acelerar os processos também, né? Total. Exatamente. Mas falando em envase, né? A gente sabe que na produção de cerveja, geralmente as pessoas se preocupam muito com a fermentação, temperatura correta, sanitiza o fermentador, faz tudo certinho, né? Mas tem a parte que é super crítica, que é pós-fermentação, pós acontecer todos esses cuidados, a gente tem que envasar isso. Tem que tirar de dentro daquele ambiente que está teoricamente inerte para um outro ambiente ter essa transferência. Ela é feita de várias maneiras, né? Mas quais são os principais pontos de atenção que uma cervejaria precisa ter com exatamente esse momento, que é tirar daquele universo que você teve todo o cuidado e passar para uma nova embalagem, muitas vezes com exposição ao ambiente? O que tem que acontecer aqui? O que é importante?
Supondo que houve todo esse controle, né? Supondo que houve todo esse o controle desde o recebimento, toda a produção, que foram controlados todos os pontos ao longo do processo em que a gente poderia ter alguma contaminação, porque uma fábrica não é um ambiente estéril, né? A gente sabe que existem esses perigos, a gente já falou sobre eles aqui no início dessa conversa, e o invase é um ponto de controle muito importante, porque em muitas fábricas ele inclusive vai ser considerado um ponto crítico de controle, né? A empresa que tenha uma análise de perigos e pontos críticos de controle pode concluir que o seu invase é um ponto crítico de controle, porque depois de invasar não tem mais o que fazer. Tu colocou o produto dentro da embalagem final dele, não tem mais chance de descontaminar, menos que tu tenha uma pasteurização do produto já invasado, que está cada vez mais raro, né, das empresas fazerem aquela pasteurização por túnel, por imersão, o que for. É ao longo de todo o processo produtivo que a gente vai tentando não contaminar o produto, a gente faz o nosso melhor para não contaminar, e no invase não é diferente, né, porque a última chance que a gente tem de garantir que o produto que vai para a garrafa, para a lata ou para o barril está seguro para consumo. Do ponto de vista sanitário, a gente sempre exige que a sala de invase, a seção de invase, seja mais fechada, isolada do restante do processo, das partes, das etapas com maior potencial de contaminação. É fundamental que as embalagens sejam limpas, tanto no caso de embalagem nova, descartável, né, ou se for uma embalagem reutilizada, como é o caso de embalagens retornáveis, que são higienizadas na própria fábrica. E aí aqui se trata de algumas garrafas, né, empresas que têm embalagem retornável, ou também dos barris de inox, que muita gente esquece que barril também é embalagem, né, aqueles detalhes de, inclusive, rotular barril com todas as mesmas informações obrigatórias que qualquer lata, qualquer garrafa. O barril ele também tem que ter lista de ingredientes, advertência de alergênicos, de glúten, denominação correta, né, conforme padronizado na IN 65 de 2019, que 6 anos depois ainda tem fábrica usando no rótulo a denominação antiga, aquela lá de cerveja leve, clara, com aroma de bergamota, coentro e não sei o que, cerveja forte, escura, com sabor de cacau e café. Essas denominações não existem mais, né? Agora a gente só chama cerveja puro malte ou cerveja de algum adjunto cereal predominante. E se for sem álcool, vai destacar isso na denominação e não tem mais nenhum desses ingredientes opcionais, entra mais na denominação. Mas voltando para o nosso assunto do invase, nessas embalagens retornáveis, a higienização também é um ponto muito importante, né? Os produtos usados na higienização têm que ser autorizados pela Anvisa para essa finalidade, tem que ser observada a forma de uso, a concentração, temperatura, tempo de contato, protocolo de lavagem, se tu tem que enxaguar com o que tem que passar depois. E principalmente não, mas assim, muito importante e que a gente vê muita falha, verificação da limpeza. Se a tua limpeza usa soda cáustica e tu não faz minimamente uma verificação do pH da água de lavagem ou um teste de fenolftaleína da água de lavagem, tá errado, né? Vide o caso do Todinho. A envasadora também, né, a operação de limpeza de todas as seções da fábrica, mas potencialmente da envasadora, se tu vai envasar outras bebidas na tua fábrica, é muito importante que tu faça essa higienização completa e um controle, registro de que foi feito, do que foi feito, né, porque não basta tu limpar, precisa também alguém verificar que tá limpo. Registrar que foi limpo, quem é que limpou, que horas, porque se tiver qualquer problema, isso aí faz parte da cadeia de rastreabilidade, né, da cadeia de verificação de onde que pode ter ocorrido algum problema, para evitar problemas futuros de novo, para evitar que tu fique perdendo o lote toda hora. Total. Agora, uma coisa que você falou que eu fiquei... Barril tem rótulo? É ali aquele lacrezinho em cima? Não necessariamente, pode ser aquele lacrezinho, mas muitas vezes aquele lacrezinho não tem espaço, né, para constar todas as informações obrigatórias. Eu imaginei, mas eu falei, eu vou perguntar, porque vai que é aquele lacre. Não, tem os grandes. Tem os grandes, tem os bem grandes, assim, que rola bastante. Tem os bem pequenininhos, que é o lacre só, Lud. Aí é só pra não entrar sujeira no sifão. Exato. Mas tem os grandes. Não, o grande que você tá falando é tipo, tu cobrisse toda a cabeça do barril. O que eu tô falando do lacre é só como se fosse aquela bolotinha ali que vem um negócio vedado. Nesse lacre... Isso é só lacre. Isso é só um lacre. Isso é só lacre. Isso. Eu nunca vi nenhum rótulo de barril. Vou comprar um pra ti.
Não, eu já vi... É tipo uma pescoceira, assim. Ele vai no pescoço ali, sabe onde tá o lacre? Tá, Ele encaixa naquela parte, ele tem um furinho no meio, ele é redondinho. tá, ok, Ele é como um vinil, só que com um furinho grande que ele encaixa ali. ok. E aí as informações ficam ali em volta naquele pescoço. Isso é uma opção. Entendi. Não, pode acontecer também de eu nunca ter visto, porque chega o barril vai pra dentro da câmara fria, em caso de bar de cerveja artesanal, enfim. Então nem sei se eles mantêm isso no barril durante a execução do serviço. Mas vamos dar o exemplo, então, das grandes companhias, que é mais comum de você ver carregamento e descarregamento, eu nunca tinha visto nenhum. Agora que o Henrique falou, faz todo sentido aí. É como se fosse um vinil com furo no meio e tal. Mas eu nunca tinha visto. Esse disquinho é uma das opções, né? Tem empresas que optam por colar um rótulo mesmo, e desses de impressão na hora, com as informações, porque tem que estar tudo aquilo, lista de ingredientes, quem é que produziu, número do registro do produto, denominação, o volume da embalagem. E o que acontece? Tem várias informações do rótulo, várias dessas informações obrigatórias de rotulagem, que o tamanho da letra que tu tem que utilizar varia conforme o tamanho da embalagem. Então, uma coisa é tu colocar numa lata de 300 ml, numa garrafa de 1,2 litro ou num barril de 50 litros. O tamanho da fonte que tu vai ter que utilizar para essas informações continuarem legíveis varia com o tamanho da embalagem. Então, o tamanho da letra que tu vai ter que usar para o volume do barril ou para a denominação do produto dentro de um barril é muito maior do que aquele que está na lata. Então, muitas empresas optam por imprimir aquelas etiquetas ou usar até o mesmo rótulo que vai na lata, que vai na embalagem, na garrafa, cola no barril, só trocando a informação do volume, né? Porque não vai ser o mesmo. Entendi. E isso eu já vi também. Isso também acontece. Não está incorreto, né? Só tem que estar completo mesmo. Ainda sobre os barris também, né? Um problema que a gente vê e que é o cigano que produz a sua cerveja, contrata lá uma fábrica para produzir essa cerveja, pega o seu barrilzinho e vai envasar em outro lugar. Em lata ou em garrafa, e a primeira fábrica nem está sabendo. Qual que é o problema disso? O problema é que quando está lá no rótulo produzido e envasado por cervejaria contratada, depois, quando esse produto vai ser reenvasado em latas, a empresa ainda está assumindo, a empresa que foi contratada ainda está assumindo responsabilidade por aquele produto, né? Porque o cigano não responde nada perante o mapa, perante o mapa ele não existe. É como se fosse uma revenda, né? É como se fosse uma revenda, é um distribuidor, é um comércio, enfim. Então, qual é o procedimento correto para um cigano que quer contratar uma fábrica para elaborar e outra fábrica para envasar em lata, por exemplo? Ele contrata a fábrica A e essa fábrica A vai registrar o produto dele e vai, no registro do produto lá no CIP-Agro, vai informar a terceirização da operação de envase na fábrica B. E aí vai constar no rótulo, produzido e envasado sob responsabilidade de fábrica A. Esse é o procedimento correto. E tudo... Já vi isso em rótulo também. Como ela está colocando a responsabilidade dela, tudo que vai ser feito com esse produto tem que ser conhecido pela fábrica A, porque senão tem uma não conformidade aí, né? Eles estão assumindo responsabilidade por um produto que eles não estão nem sabendo o que está acontecendo depois, porque eles estão entregando o barril. Nossa. Eu, sinceramente, quem ouve esse programa e ainda quer abrir uma cervejaria, tá louco. Mas tem que abrir do jeito certo? Não, eu também acho, mas é tanta coisa que você tem que fazer pra abrir certo, que se você decide abrir uma cervejaria, você é burro. Você é burra. Sei lá. Não, a Aline trouxe também sobre a questão de que limpeza e sanitização são duas coisas diferentes, né? E eu também, o armazenamento de garrafas e latas também precisa ser cuidado, né? São, principalmente latas que pode ter, ela tem uma parte interna que ela tem, que é sensível, que não faz entrar em contato com a cerveja com o metal, precisa ser armazenado corretamente, longe do sol para não ressecar e tudo isso, para na hora de fazer o invase não ter contato com o metal e não ser um problema para quem tá usando. Perfeito. É isso. É tanta coisa que pode dar errado, que com certeza dá errado. Mas enfim, vamos para a próxima pergunta, que é para poder manter a esperança na vida. E aí você já falou um monte de coisa, mas assim, quais são os riscos mais comuns de contaminação, assim, que você viu na etapa de invase, assim? Principalmente nas cervejarias menores, né? Nas cervejarias especiais, digamos assim. Existe sempre o risco de perigos químicos no caso de embalagem retornável, né? De barril que não teve a sua limpeza
corretamente verificada depois. Existe o perigo de alguma peça metálica, os perigos físicos são bastante comuns também em operação de invase, né? Por isso que a gente pede que a envasadora ela não seja totalmente aberta, que tenha no mínimo alguma cobertura na parte que a garrafa, que a embalagem vai ficar exposta, que tenha no mínimo alguma cobertura que evite que caia qualquer coisa ali dentro. Esses seriam os principais controles. E claro, o risco de contaminação sempre, né? Porque o produto, enquanto ele está aberto, antes de tu colocar a rolha ali... Acabou. Ainda pode acontecer. Fazer invase com a porta da cervejaria aberta, né? Não pode fazer isso, né? Por exemplo, corrente de ar dentro. Nossa, produção de porta aberta é o que a gente mais vê. A gente pede tela nas janelas, pede para colocar borracha na fresta do portão. E aí a gente chega para fiscalizar e tá o portão escancarado. Então, para que eu pedi tela na janela se a porta tá aberta? Rapaz! Aline, outra coisa são os procedimentos operacionais padronizados, né? Eu acho que tu já deu uma pincelada nisso, não sei se ficou faltando alguma, quais são esses cuidados específicos. Nas planilhas de controles mínimos, porque assim, os POPs, o próprio Manual de Boas Práticas, quem define isso é a empresa, né? Porque cada empresa vai ter a sua necessidade, vai ter as boas práticas de fabricação adaptadas à sua realidade. Então, os POPs, eles têm que descrever o procedimento operacional padronizado, realizado dentro daquela cervejaria. O que é muito importante é ter o controle, né? Tu vai envasar um determinado lote, anotar, registrar qual foi o volume, qual era a origem das embalagens, se eram embalagens novas ou embalagens reutilizadas, quando que foi feita a limpeza, quem foi o operador, registrar também sobre o lote produzido, né? Tudo o que aconteceu com ele, todas as operações que foram feitas ali, se ele foi centrifugado, se foi filtrado, se foi trasfegado de um tanque para o outro, tudo tem que ficar registrado, né? Para tu poder ter realmente um controle, porque senão tu não tá controlando, tu tá talvez monitorando o teu processo, olhando de longe, assim, né? Porque o controle, ele pressupõe que tu tá monitorando, tu tem algum limite de tolerância, né, dentro daquela tua operação. Por exemplo, controle de... Vamos pegar de novo o controle de potabilidade de água. Para tu poder dizer que tu tem um controle, tu tem que prever se alguma coisa fugir do normal, qual é a tua ação corretiva. O que é que tem que fazer ali para que, se der fora, tu coloque ele dentro do limite da legalidade, né? Controle de qualidade. Não é só analisar e ver se deu certo. Se deu errado, tem alguma coisa que eu possa fazer aqui para corrigir? O que eu posso fazer, né? Aí eu tô controlando, senão eu tô só olhando. Tô esperando a bomba explodir. Gente, é muita chance de dar errado, pelo amor de Deus. Você está diminuindo o consumo de álcool? Procurando cervejas mais leves, mas que não deixem de lado a potência do lúpulo? Eu te apresento a Supreminha, a nova Reis IPA da Prússia com apenas 3,2% de ABV. Uma alternativa para quem busca leveza, menos álcool, mas sem deixar o lúpulo de lado. Uma explosão cítrica e frutada. Ela já está disponível no e-commerce da Prússia Beer, com entrega para todo o Brasil. Corre lá! Aí, agora, a gente vai entrar no porco-espinho do programa. A gente vai entrar no ponto central dessas perguntas que não me deixam dormir à noite. O Henrique sabe bem que eu fico com perguntas intrusas. Pensamento intrusivo a noite toda, fritando, se revirando, se debatendo na cama. A noite inteira. Ela está plantando outros assuntos intrusivos agora com esse papo. Mas esse já povoa a minha cabeça há algum tempo. Mas a gente vai começar leve, fraco, pedindo definições apenas, que é pra gente situar todo mundo que tá ouvindo a gente. Aline, o que são os barris PET e como é que eles se diferenciam dos tradicionais barris de inox? Só pra gente dar aquela tangibilizada pra galera falar, meu Deus, agora vem. É só pra galera começar a sentir que agora o grosso chegou. Eu sabia que havia essa pergunta. Quando a gente começou a falar muito de barril, o barril PET, o que é o PET? É um polímero, ele é o polietileno tereftalato, e ele é muito popular em embalagens para bebidas em geral, né, para alimentos no estado líquido e bebidas em geral, e se diferencia dos barris de inox, principalmente pelo material, né, pelo peso, pela possibilidade de uso, de limpeza. E o barril de PET, ele ficou muito popular
porque ele tem um custo mais baixo, ele é uma embalagem descartável, né? Igual uma garrafa de Coca-Cola, por exemplo, uma lata, ela é descartável por definição, né? Então, é um barril que permite tu distribuir para longas distâncias sem precisar te preocupar com a logística reversa, né? Então, ela acaba sendo uma solução, Tá. porque a gente sabe que o pessoal tem dificuldade, às vezes, de reaver os barris de inox, Pô, o transporte é caro, né? e tem empresas que optam por, quando precisa enviar o barril de cerveja para um lugar onde tu não pode ir lá na porta para bater e pedir o teu barril de volta, envia o barril PET, tu não precisa te preocupar com isso. É o one way, né? One way, exatamente. Vai, não, apesar de que, se eu não tô enganado, tem algumas empresas agora já fazendo uns patches que tem uma parte interna dele, que tu troca interno, e daí a parte de patch é só em volta, é só como se fosse a proteção, né? Sim, aham. É, que aí acaba gerando menos resíduo, né? Do ponto de vista ambiental, ele é muito interessante. Exato. Também é uma embalagem, assim, do ponto de vista sanitário, ela também é adequada, também é um material apto para estar em contato com o alimento. Então, sim. Pera. Explica melhor isso aí, Henrique. É como se fosse Não. um saco dentro da PET? Exato. Exatamente isso. É um saco legal. que ele é de um grau alimentício. Aham. Aí tem várias tecnologias, algumas tecnologias que tu coloca ar em volta do saco e aperta o saco e a cerveja sai. Tá. Outras que é literalmente tipo uma parte de plástico que tu consegue com uma pressão baixa tirar a cerveja de dentro. Legal. Tem várias tecnologias. Tu já viu, Lud, aqueles vinho do tipo bag-in-box? Que é uma caixinha de papelão com um saquinho dentro, uma torneirinha embaixo? Já. É esse Aham. tipo de embalagem também. Só que em vez de ser numa caixa, é dentro de um casco que é um barril PET também. Entendi. E aguenta um pouquinho mais de pressão, porque vai ter a pressão em volta pra apertar pra fora a cerveja. Isso. Tudo bem, mas aí, nesse caso desse que você tá dando exemplo aí, esse PET viraria apto a ser retornável e você volta a ter o problema da logística reversa. Aí, sim, teoricamente sim, mas são vários tipos de PET. Isso é importante, vários tipos de formatos de barril de PET, né? O mais comum não é esse é mais caro. Entendi. Porque esse daí, ele é feito para ser reutilizado dentro desse formato muito específico, que é o que o Henrique está comentando, que é o interior Uhum. a primeira camada desse barril, que é esse saco, que é o que vai estar em contato com a bebida, ela continua sendo descartável. Uhum. Entendi. Ela é substituída. O que é reutilizado é só o casco externo. Sim. Ô, Aline, e é uma discussão bem grande no setor sobre o uso desse tipo de vasilhame, né? Do PET para a cerveja, né? Qual que é o entendimento do mapa sobre esse uso específico desse mais comum, né? Que é o one way, que só deveria ir e ficar. Sim. O uso dele é ok, né? Ele é uma embalagem que é apta também para ser utilizada para envase de bebidas. Porque o que acontece? A gente tem, nas normativas da Anvisa sobre embalagens em contato com alimentos, existe uma lista positiva de tudo que pode conter naquele material, né? Então, de todos os monômeros permitidos, os aditivos, catalisadores, todos os materiais em contato com alimentos, eles são regulados pela Anvisa em resoluções específicas para cada natureza. Então, a gente tem uma para polímeros, uma para elastômeros, uma para o próprio inox, não é qualquer inox de qualquer qualidade que pode estar em contato com alimentos, né? A gente tem inox de grau alimentício e tem inox que não é grau alimentício, né? Inclusive para a constituição dos próprios tanques. A gente tem tanque de fermentação de polipropileno de grau alimentício, mas tem outros polímeros que não são aptos a ficarem em contato com alimentos, né? Com uma bebida ou durante uma fermentação, ou que podem estar em contato com o alimento, mas que não são resistentes às operações de limpeza. Então, também não é adequado, né? Porque a gente tem lá na IN de Boas Práticas, a Instrução Normativa número 5 de 2000, ela define que todos os equipamentos, todas as embalagens que vão ficar em contato com a bebida, seja durante o seu processo de elaboração, ou com as matérias-primas, ou com o produto acabado, eles têm que ser aptos não só a ficarem em contato com a bebida, ou com a matéria-prima, ou com o produto em elaboração, mas também tem que ser resistentes às operações de limpeza e sanitização. Então, se não atender a qualquer uma dessas regras, não pode usar, né? Então, por mais que o barril PET, o PET seja apto para estar em contato com a cerveja naquele grau alcoólico dela,
Porque também tem isso, né? A gente tem alguns materiais que vão ser aptos para cerveja e não vão ser aptos para cachaça, por exemplo, por causa da diferença de teor alcoólico, né? Ou que não vão ser aptos para outras bebidas com outra composição, com outro pH. Então, por que o pH é importante aqui? Porque qual que é o principal sanitizante em cervejaria? Soda cáustica? Era uma pergunta. Né? Eu tô perguntando para vocês, porque vocês sabem. E a gente já falou dela hoje. Soda cáustica, né? Aham. Quando tu faz uma limpeza de uma embalagem retornável, seja uma garrafa, seja um barril de inox, a gente usa soda quente. O barril de PET, de polietileno, ele não é apto a ser limpo dessa maneira. Derrete. Ele não resiste à soda cáustica a quente. Por isso que ele não pode ser reutilizado. E porque se tu não vai usar a soda quente, não tá limpando adequadamente. Porque se fosse suficiente limpar só com água a frio, tu poderia fazer isso com o inox também. Por que tu limpa o inox com soda quente e limpa o PET com água da torneira, né? Não faz sentido, porque não é correto. Do ponto de vista sanitário, tu tá permitindo a contaminação do barril. Se tu usa a água fria ou, né, não faz a limpeza adequada. E se tu faz a limpeza que seria adequada para uma embalagem retornável, tu tá atacando a embalagem. E aí ela começa a ter uma deformação. E aí ainda cria um outro perigo, que é o risco de explosão. Microfissuras e tudo isso, né? E aí é um risco não só para o pessoal da fábrica que está agindo de maneira incorreta, mas está colocando em risco ainda o consumidor. Seja o consumidor final que vai levar um barril para casa, por exemplo, para uma festa particular, ou o consumidor bar também, né? Não é raro a gente ouvir de barril explodindo, porque não aguentou a pressão. E por que ele explodiu? Tu vai olhar, ele tá todo gasto. A gente olha os barris, esses que acabam sendo reutilizados incorretamente, parece que ele foi atropelado, né? O barril PET, ele é apto para ser utilizado, sim, uma vez, porque é para isso que ele foi feito. A ideia de reutilizar um barril PET é tão absurda quanto reutilizar uma garrafa de Coca-Cola vazia que tu catou do lixo, ou uma lata. E tu falou também de sanitizante, o ácido peracético, ele ataca também o PET também, né? Que é outro sanitizante que é muito comum em fábricas, ele também ataca o PET, e não somente o PET, a válvula, Exato. né? Que também é de plástico desses barris, também é atacada pelo peracético, que é o principal uso para sanitizar o peracético na hora de fazer o invase. Desculpa, antes eu falei da soda cáustica. A soda cáustica é mais o detergente, né? Ele é mais para operação de limpeza, e o peracético para sanitização. Exatamente, e ele é altamente, ele vai ressecando com o tempo. Se tu for, por exemplo, eu vou sanitizar esse meu barril PET com ácido peracético, usa uma vez, vai começar a ressecar o plástico, e aí entra nas bombas que acontecem explosões e tudo isso. Assim, eu não fiz o dever de casa, que eu acho que talvez eu devesse ter feito, que era pesquisar o preço de um barril PET em contraposição com um barril de inox. 1/5 a 1/6 do valor de um barril inox. Vamos pensar no barril de 30 litros? Tá, então vamos fazer de conta que custa R$600 e o outro vai custar 100, é isso? Um novo custa 1.000 e o outro vai custar 150, 200. Eu não sei qual é o preço atual, mas talvez uns R$200, mais ou menos. Pra nossa conversa continuar, vamos assumir que é tipo 1/5. Tá. Não, tudo bem. É que olhar o barril PET como uma solução, porque tem a ver com quanto custa a logística reversa, quanto custa o barril de inox, a própria perda do barril de inox, não sei o que, nananã. Aí você fala, não, é melhor então comprar o barril PET, porque vai de uma vez só, mas eu também esqueci. Acabou. Jogou fora. Entendeu? Não, mas a pessoa fala, não, mas eu já que economizei, eu vou poder ganhar um pouco mais se eu puder reaproveitar. E aí é que o barraco desabou. Exatamente. É que assim, é aquela coisa que a gente às vezes não acredita, mas eu sempre digo pro pessoal, vocês têm que colocar isso no cálculo de vocês, do custo do produto de vocês. Porque se o teu negócio, se a tua fábrica depende, para sobreviver, pro teu negócio sobreviver, ele depende de tu para fazer qualquer coisa fora da norma, reutilizar uma embalagem descartável para economizar, cara, o teu negócio não é sustentável. O teu negócio não é viável. A Aline, ela devia deixar de ser auditora fiscal, ela tinha que ser terapeuta de cervejeiro. Aí que eu enlouqueço. Falando verdades. Mas
esses PETs são muito usados pra importar cerveja. Sim. Se tu for ver as cervejas importadas, em bares que tem cervejas importadas de outros países, né? Uhum. É muito usado isso porque é basicamente isso. É muito mais barato pra eles embutirem o valor do PET e mandar isso e esquecer do barril Uhum. do que, por exemplo, a Guinness, antigamente, eles mandavam nos barris de plástico, que tinha que voltar. Que eram plásticos, assim, cobertos de plástico preto em volta, que tinha que voltar. Imagina o custo pra mandar um container cheio de barril vazio de volta pra Guinness. Sim, mas a gente tá falando... Tudo bem, você tá falando de importação e exportação, mas se a gente pensar no Brasil do tamanho que nós somos, toda operação de logística pode significar uma operação de importação e exportação. Então, se você de fato quer vender uma cerveja que sai do Rio Grande do Sul pra Minas... Vamos pra cima, pra Bahia, você fala, pô, não quero trazer esse barril de volta. Não sei nem se eu quero mandar, porque como chegará essa cerveja? Mas faz de conta que você quer mandar, porque a gente tá recebendo barril de Pilsner Urquell aqui, porra. Sai da República Tcheca, chega aqui, tá todo mundo fazendo fila no bar aqui no Rio pra beber. Por que a gente não tá fazendo isso desse jeito, então, né? Mas a Aline trouxe um ponto que talvez seja interessante. Eu não sou dono de cervejaria, não tenho nem aspiração disso, Mentira. mas... não desse jeito. Quando não for necessário ganhar dinheiro com isso. Tá. Mas talvez tenha uma diferença, né? Olha, barril retornável que tu vai ter que me mandar de volta, tem um valor. Eu tenho a mesma cerveja eu tenho em PET e eu tenho em barril de inox. A PET vai e fica. Uhum. Essa outra talvez seja mais barata, porque não tem o custo do PET embutido, mas tu vai ter que fazer esse barril voltar. Só que é o tipo de organização que, tipo, a gente sabe que não existe, sabe? Mas, pô, 1/5 o preço do PET, se for 1/5 mais baixo do que o do inox, no final a PET vai ser mais barata. Mas é que daí é o custo que tá na mão de quem compra, não de quem tá vendendo a cerveja, entendeu? O inox tá na mão de quem vende a cerveja. Ai, gente, coisa confusa. Bota o preço alto, acabou. Mas é que mude, pensa assim, ó. O inox, tu vai pagar 5 vezes o valor. Mas se tu lavou ele 5 vezes, ele já se pagou. Não, sem dúvida, eu concordo, eu não discordo, mas eu fico pensando assim, ó, eu sou uma cervejaria que vendo dentro da minha cidade, é uma coisa. Da minha cidade, eu tô falando do Rio de Janeiro, você vender dentro do seu estado já começou a bagunçar, entendeu? Porque a logística reversa vai ser muito cara trazer esse barril de volta. Mas enfim, não estamos perdendo o foco do negócio aqui, voltem para a terra, a gente está se metendo no negócio dos outros, as pessoas sabem que estão ferradas, né? Eu acho que você mencionou uma instrução normativa dos anos 2000 falando sobre... Então, assim, a pergunta seria, existe alguma regulamentação específica para o uso desse tipo de barril? E você já disse que não é permitido reutilizar. É essa instrução normativa de 2000 que você falou? A IN5 de 2000, ela é a norma que define tudo que são as boas práticas de fabricação dentro de estabelecimentos de bebidas. Então, ela vai muito além disso. Tá. Né? Ela fala sobre equipamentos, sobre os materiais para a constituição de embalagens, equipamentos e utensílios. O que ela diz é isso, que tem que ser apta não só a ficar em contato com o alimento, com a bebida em elaboração, com as matérias-primas, mas também que ela tem que ser resistente às operações de limpeza e sanitização. A norma que define quais são os polímeros, quais são os materiais aptos e quais são os requisitos para embalagens é uma RDC da Anvisa, que, se eu não me engano, é a número 105 de 99. RDC 105 de 99. Tá, legal. E elas definem, essas normas da Anvisa, elas definem, inclusive, qual é a composição dos alimentos, das bebidas que são aptos. Ela define 4 tipos de simulantes, porque quando um fabricante de equipamentos ou de embalagens, ela monta, né, aquela embalagem, ele tem que fazer teste, ele tem que fazer uma simulação com cada um daqueles materiais, com cada uma daquelas composições, para ver se não tem migração dos compostos da embalagem para dentro do líquido. Que também seria um outro problema, né? Se a gente fica utilizando na limpeza de um determinado barril, de um determinado equipamento ou embalagem, um produto que vai atacar a parede dele, a constituição dele, e vai começar a lixiviar coisas ali daquela embalagem, isso começa a migrar para dentro da bebida também. Então, tu começa a ter contaminação pelos compostos da embalagem, tu começa a contaminar a bebida também. Então, é mais um risco também. A gente tá falando daqueles microplásticos aqui também, Aline? Que é aquela, sabe aquele rolê que a gente vem noticiando no plantão cervejeiro sobre a presença de microplásticos nas cervejas?
Talvez não seja somente da água que está sendo usada para fazer a cerveja. Mas aí a gente não quer parar de produzir plástico, né, cara? Enfim, Porra. Acho que a gente não tá mais adiante, Henrique. o mundo tá acabando, gente. A gente só tá adiando o fim, eu acho. Tô acelerando. Talvez já engatou a terceira marcha e a gente nem viu, né? Já tá acelerando. Mas, com todas essas informações que tu trouxe sobre o barril PET especificamente, né? Que é o que a gente tá falando aqui, além de cuidados para envase, além de não reaproveitar, tem outros cuidados, como armazenamento, transporte, até mesmo como que a gente vai descartar, né? Como que quem vai receber esse PET vai descartar, né? O que a gente precisa, quais são os principais cuidados que precisa ter com esse tipo de material de construção de barris? Isso foge um pouco do assunto do Ministério, né? Cada município, cada estado vai ter os seus organismos ambientais que definem regras sobre política de resíduos sólidos. Então, normalmente, o que a gente vê é que as empresas precisam chamar uma empresa para fazer o recolhimento. Não é o tipo de embalagem que tu vai amassar e jogar no lixo, né? Que nem uma lata. Então, isso tem que ter um recolhimento correto. Uhum. Até eu vejo muito ser feito o reaproveitamento, daí vira lixeira, vira cadeira, mas... Vaso de planta, mas se não for fazer isso especificamente de reaproveitar para alguma coisa, tem que dar um destino correto, que vai ser a prefeitura que vai indicar isso, no final das contas. Exato. Dentro da fábrica, só pode ter barril novo. Basicamente é isso. Ou ele tá vazio, ou ele tá cheio, mas ele tem que estar novo. Ele não pode estar reutilizado para conter nem cerveja, nem reaproveitamento de levedura, nem nada. Dentro de uma fábrica, ou ele entra para o invase uma vez e sai e tchau, ele nem volta. Não tem que ter retorno de barril PET para dentro de uma fábrica. Mas só uma pergunta então, só por curiosidade. Eu tenho uma fábrica, eu tenho um escritório dentro da fábrica e eu quero usar de decoração, quero deixar uma parede cheia de barris. Eu não posso fazer isso ou posso? Pode. Não, isso pode. Para fins decorativos, mas sem nenhum cuidado especial, eu preciso furar o barril minimamente pra garantir que não vai ser usado. Exato, eu recomendaria furar pra ficar bem claro que ele não tá sendo reutilizado pra nada. Importante. Pega uma furadeira, faz um furinho ali e tá feito. Jesus, Maria José, eu achando que o PET... E aí é mais um papo de como é que eu vou dizer... Que tem uma sequência com PET. Houve uma onda, que também não tem a ver com o mapa diretamente isso, porque estamos falando de um bar especificamente, mas houve uma onda de Growler Station, que era onde enchiam as garrafas que os growlers antigamente, a maioria deles eram de vidro ou de cerâmica e etc. Aí veio a brilhante inovação do Growler PET. E aí o que eu vi, eu tinha uns amigos que tinham uma Growler Station aqui no Rio, e eles enchiam o growler deles, PET, que tava lá, sem utilização, enchia e dava. Se alguém chegasse com qualquer growler PET vazio, mesmo deles, eles não enchiam. Ele falou, já usou, não dá mais. E aí a pessoa, que você quer me vender um outro? Ele falou, cara, traz o de vidro então, que não tem cobrança nenhuma. Mas, assim, as pessoas reclamavam muito e eles estavam falando sobre questão de pressão, sobre as outras... Nem se falou dessa coisa da higienização, porque quando eu chegava com o meu growler de vidro lá, eles usavam uma paradinha, que eu não vou lembrar o nome, que borrifava dentro do growler para limpar, né, para poder daí encher contra a pressão e etc. Mas eles não enchiam, não reutilizavam, nem o deles mesmo. Cheguei com a marca deles. Não vai fazer. E nos growlers eu vi a etiqueta da cerveja. Eles botavam uma etiqueta. Diga, filho. Geralmente álcool 70 ou iodofor, solução de iodo, que é usado para sanitizar. Geralmente é uma dessas, ou ácido peracético, que é o mais incomum, mas essas duas primeiras são as mais comuns para sanitizar. É isso. E eles só usavam isso no de vidro e no de cerâmica. Sim. É que são os retornáveis, né? Eles não vão limpar uma embalagem que é descartável para utilizar de novo, mesmo que seja deles. Uma coisa sobre o growler, que a gente vê muita dúvida também, que o growler, o que ele é? Ele é um copo que tu tá levando pra tomar em casa, pra consumir em casa. Ele é como uma marmita. Tu pega, leva pra casa pra consumir no mesmo dia. Uhum. Mas o growler PET já previamente envasado.
Esse aí, a empresa, a cervejaria vai definir um prazo de validade, que nunca vai ser o mesmo prazo de validade de uma lata ou de uma garrafa, porque o PET, ele é uma embalagem porosa, né? Se for olhar, até nem a Coca-Cola tem a mesma validade numa embalagem de PET ou numa lata, ou numa garrafa de vidro, né? Vinho também, quando a gente tem vinho em garrafa de vidro, em garrafa PET, eles têm validade diferente, porque o PET, ele é poroso, ele permite trocas gasosas ali que vão acelerar o processo de deterioração natural da bebida que está ali dentro. E, inclusive, perda de pressão também, né? Então, o que a gente sempre fala, se a empresa está envasando o growler PET na sua seção de envase, ela pode colocar um prazo de validade, definir, mas qualquer coisa diferente disso, o growler que tu enche na torneira de um bar, mesmo que seja contra pressão, mesmo que seja numa cápsula da NASA, se é num bar, não tem prazo de validade. Ele é um copo grande que tu vai levar para consumir em casa. É isso. Por mais que ele tenha 2 litros, aí é um copo muito grande, mas ele é... O growler, eu digo que o growler é que nem um sushi. Tu não compra sushi hoje para tomar semana que vem, né? É para consumir no dia. Meu Deus. E esses growlers de PET, vou reaproveitar. Uma vez eu comprei pra eu usar, só que eu uso aqui em casa, eu não tenho cervejaria, eu uso pra minha cerveja que eu faço. Uma vez eu sanitizei e deixei guardadinho. Quando eu fui pegar, a parte de baixo tava toda branca, por causa do quê? O desgaste causado pelo sanitizante no plástico. Então é por isso que eles não sanitizam, Lud, o PET. Porque o álcool ou o peracético vai ressecar o plástico, que nem eu tinha falado antes. Total sentido no sanitizar. Agora, também, uma coisa que a gente não tinha perguntado, mas que rolou na milhão de perguntas que a gente fez hoje, Henrique, é a história do prazo de validade. Sim. Que a Aline acabou, graças a Deus, respondendo. Que é isso, né? E aí, voltando pro barril PET, esse também vai ter um prazo de validade um pouco menor do que um barril de inox. Deveria. Mas tá errado também, tu leva Mas o que acontece com o prazo de validade é um problema um pouco mais complexo, né? Que a maioria das empresas não faz realmente um teste de vida de prateleira do seu produto. Meu Deus! Muito no chutômetro, assim. Eu vejo, o pessoal coloca 3 meses, 6 meses, vou botar também. Não tem nem noção se o seu produto resiste 3 meses, 6 meses, em que temperatura. Quais mudanças que vão ter de acordo com a iluminação, calor, micro-organismos. De acordo com o transporte. Meu Deus. Isso só pra complementar, se eu não tô... Aí, novamente, não é minha área de expertise, mas se eu não tô enganado, o PET também, de acordo com a quantidade de ciclos de reciclagem, também ele vai perdendo tanto resistência, quanto vai aumentando a porosidade, se eu não tô enganado. Eu acho que a partir de não sei quantos ciclos, ele se torna inapto para uso com coisas com gás. Pressurizados, exato. A pessoa que é estudada é outra coisa. É porque ele não é feito para isso. Ele não é feito para ser submetido a pressão e descompressão, porque ele vai se deformando. Tá. Então vamos lá, gente, para começar a acalmar o coração, porque, enfim, eu preciso dormir essa noite. Por acaso, que assim, tudo que eu pensava do barril de PET, de ponto positivo, para mim, 90% foi por água abaixo. Tá? Eu penso numa aplicabilidade prática ou outra, mas é que eu sou pragmática também, sabe? É tipo tomar remédio, é isso aqui que vai melhorar, eu vou tomar. Isso aqui não vai funcionar pro meu negócio, eu não vou fazer, cara. Não tem jeito. Enfim, é porque eu tô cobrindo um santo pra descobrir outro. Mas enfim, existe algum debate dentro do mapa ou no setor regulatório sobre vai flexibilizar, ou vai aprimorar, ou vai restringir mais o uso desse vasilhame? Tipo, existe algum debate interno? Tipo, está sendo necessário pensar sobre isso porque a galera tá aloprando? Nada a ver. Não. Tudo a ver. Debate não tem discussão. Acho que é um ponto bem pacífico, que é uma embalagem descartável, como uma lata, como uma garrafa PET, e ele não tem possibilidade nenhuma de ser reutilizada para conter a bebida de novo, para ser reenvasado. Isso não. Não, eu entendo, mas a partir do momento que vocês começam a perceber, a pegar em matérias de jornal, em acidentes ou em denúncias que o volume de gente absolutamente sem noção tá fazendo tudo errado, não pode vir uma determinação, uma regulamentação dizendo não pode mais? Porque hoje pode usar desde que
salvaguarde XYZ. Aí você fala, não tem responsabilidade? Não vai poder mais usar o celular. Quer dizer, mau uso, Não vai poder mais acessar a internet. Exato. não pode mais brincar, é isso? Até o momento não há nenhuma discussão no sentido de proibir terminantemente o uso desses barris. O que é proibido é o reuso. O uso, tá tudo certo. Entendi. Usando uma vez. Tá preocupada, né, Lud? Tu não vai mais chegar. Não, porque é assim que as coisas... Eu fico aborrecida quando o governo overlegisla sobre a minha vida. Sim, tá? Sendo sincera, eu acho que tem coisas que, tipo assim, não é? O governo não tem que decidir. Mas, ao mesmo tempo, se a gente deixar na mão do bom senso das pessoas, tava todo mundo fumando dentro de restaurante até hoje. Entendeu? Então, em algum momento, fala assim, vocês não vão usar uma vez só, não? Acabou, então, essa brincadeira. Não tem mais barril PET pra ninguém. Não sei, entendeu? Toda regra tem uma triste história por trás. É assim que funcionam as coisas. Tem razão para as coisas acontecerem. Porque o barril PET, ele realmente é feito, ele é constituído para ser usado de uma vez só. Tanto é que ele tem lacre, tem umas coisas. Criaram-se ferramentas para reutilizar o barril que não existem na fábrica que criou o barril. O barril não manda assim, isso aqui é o barril. Isso aqui é a chavezinha usada para burlar o processo de tornar ele não retornável. Sabe? Tipo, não existe isso. Foi criado ferramentas para isso. Aí tu vê aqueles barril que o cara bota chave quente, derrete para criar um negócio. Tipo, a fábrica, ela faz o rolê dela, que tá aqui, tu pode usar. Mas daí vem o ser humano deu errado. Tô dizendo, o ser humano deu errado. Eu tava falando, Rio de Janeiro é lindo. O problema é as pessoas que estão lá. Não, tirando a Lud. Lud, Ana Lu, essas pessoas são muito legais. Ufa. Tirando uma unidade de Lud que mora lá. Ela tá liberada. Mas eu lembrei aqui, a gente vai começar a liberar a Aline, coitada, que ela tem mais coisa pra fazer da vida dela. Eu lembrei aqui que teve um momento que rolou um crowdfunding pra vender um barrilzinho PET pra cervejeiro caseiro. Não teve isso? Teve, mas assim, teve vários problemas também. Porque era um material muito pouco... Ele também tinha... Só que, vamos lá. Mas não podia reutilizar de qualquer jeito. Mas é que é pra cervejeiro caseiro, daí pode morrer. Não tem problema. Cervejeiro caseiro, não tô brincando. A grande questão é que o PET, ele, assim como uma garrafa de Coca-Cola, ele pode ser usado uma quantidade de vezes. Só que o que se mostrou desse produto, pelo menos eu não vi mais no mercado, é que ele era muito frágil e ele não aguentava a quantidade de vezes e não tinha um suporte por parte da empresa que fez o crowdfunding. Mas, Henrique, se você não tem como higienizar esse PET, ela não pode ser usada várias vezes, mesmo que esteja comprovado que ela pode usar várias vezes. Não, mas tu tá corretíssima. Mas, por exemplo, eu tenho um fermentador que ele suporta uma certa... Eu tenho um fermentador PET, por exemplo, que ele é muito mais grosso do que o como é que se chama? O barril PET. Tá. E ele é super grosso. Só que, de novo, ele tem uma quantidade limitada de fermentações que eu posso fazer nele. Depois disso aqui é por tua conta e risco. Mas ele é de PET ou ele é de polipropileno? Não, agora é uma boa pergunta. Vamos descobrir isso agora. Porque normalmente um plástico, um polímero que é mais resistente, que ele é apto para essas operações de limpeza é o polipropileno, PP, né? De grau alimentício. E a leiteirinha? A leiteirinha ela é feita para guardar leite. Ela é de polipropileno, se não tô enganado. Não sei, eu tô aqui só perguntando. A leiteirinha, sabe aqueles tambos de leite de plástico que tem? Sim. De plástico, não. Ele é de plástico, tem na Milkan. Acabamos de gerar um problema. Acabamos de tirar o sono da Aline. Agora é eu que não vou dormir. Parece que o jogo virou, não é mesmo? Tá, sabe aqueles tambos de inox e de alumínio que tem pra leite? Sim, sim. Que tem uma tampa redondinha, assim. Mas tem de plástico da Milkan, que é vendido, inclusive, pra fábricas. Tá. Aquele ali, se eu não me engano, ele é PP. Ele é polipropileno. Ele é polipropileno. Tenho quase certeza. E agora eu vou descobrir se o meu é. Se ele for de polipropileno, você pode fermentar e lavar, higienizar corretamente, sanitizar corretamente, não vai ser um problema, é isso? Exato. Aí o fabricante, né, que nem eu estava explicando antes, ele certamente, para poder dizer que aquilo é de grau alimentício e que ele é resistente às operações de limpeza, ele tem que ter feito esses testes de lavar, faz o teste de migração, enche de novo, testa de novo, se não houve migração dos compostos da embalagem, do equipamento para dentro do interior do líquido. Entendi. Esvazia, lava de novo, enche de novo, testa de novo. Para você saber quantas vezes ele vai aguentar isso e você poder atestar. Aguentou 100 vezes. Exato.
Ela tá preocupada porque ela bebeu minha cerveja que eu fermentei no plástico. Eu não, já bebi. No caso do barril de PET, nunca os fabricantes dizem, essa é uma embalagem descartável, não é para ser reutilizada. Tá sempre escrito na ficha técnica, na nota fiscal até acho que não, mas nas fichas técnicas que eu já tive acesso, sempre diz que não é para ser reutilizado. E mesmo que fosse para eles poderem definir que possa ser reutilizado, teria que ter esse estudo de encher, pressurizar, esvaziar, lavar, testar. E isso nunca foi feito. E esse meu material, eu acabei de ver aqui, eles fazem exatamente isso. Segundo vários testes, não existe transferência de plástico ou de químicos e é PET, do PET para o líquido que está fermentando ali dentro. Fica aí a questão. Henrique, você tem alguma coisa a mais a acrescentar? Eu não tenho nada pra acrescentar. Eu fiquei sabendo de mais coisas. Tirei o sono de Lud. Lud não vai chegar no bar e vai perguntar. Antes de eu ver o copo se tá limpo, se tá sujo, eu quero ver como é que é se vocês reutilizaram o barril. Não, eu vou chegar. Abre a câmara fria. A câmara fria devia ser franqueada à visitação igual cozinha. Deve ser transparente. Exatamente. Vidro. Deixa eu ver se esse barril tá todo ralhado aí. É. Exatamente. Aí, Aline, eu queria pedir para encerrar e você contando pra gente aqui, pra lembrar da galera, quais são os cursos grátis ou não grátis que o MAPA oferece, quais são as coisas que os cervejeiros profissionais ou os caseiros que estão querendo se profissionalizar ou simplesmente os curiosos poderiam aproveitar de conteúdos que tem em abundância no MAPA. Você passa pra gente, assim, desse overview aí, por favor. A mensagem final do nosso patrocinador. Os cursos são todos gratuitos. A gente tem 3 cursos disponíveis no portal da Enagro, que é a Escola Nacional de Agropecuária. O primeiro deles, que é o mais importante, que é assim, pré-requisito básico para todo mundo que pensa um dia em ter uma cervejaria, para saber onde é que tu tá te metendo, para saber tudo que tem que fazer, tudo que tem que saber, é o curso de registro, boas práticas de fabricação e rotulagem de bebidas. Esse tem uma duração de 8 horas. Tem várias aulas para registro do estabelecimento, para registro de produto. A aula de registro de cerveja, não levem a mal, mas ela é um longa-metragem sobre registro de cerveja. Tudo que vocês têm que saber é a aula mais longa do curso. Fui eu que gravei, eu tive que cortar ela várias vezes, porque ela estava muito longa. Dessas 8 horas e meia, que é a duração do curso, 50 minutos é só sobre cerveja. Tá? Esse é o primeiro. Aí tem de importação, que tem uma duração de... eu acho que é umas 4 horas e pouco. E o de exportação, já que a gente falou várias vezes de trazer Pilsner Urquell Guinness pra cá. Quem tiver interesse em exportar essa cerveja também, usando um barril PET descartável para mandar para fora, tem o curso de exportação também, que também fala, além dos procedimentos, requisitos, dos documentos, dos certificados para exportação, explica, por exemplo, de qual é o tipo de certificado que tu tem que ter para exportar para determinado lugar. Tudo isso está nesse curso. Todos eles são gratuitos. As aulas não são síncronas, já está tudo gravado. Talvez até tenha que regravar, porque já tem algumas normas que já mudaram desde então. Mas o conteúdo, o geral do curso é muito bom, é muita informação, é gravado totalmente pelos auditores do MAPA, então são as pessoas que vão fiscalizar vocês, que estão ensinando o jeito certo de fazer as coisas. Além dos cursos, a gente tem o cartilhão, tem as planilhas de controle que eu falei hoje bastante, tem a ferramenta do autodiagnóstico, tudo isso está disponível no portal do MAPA. A Lud tem os links para botar aqui no descritivo do episódio. Isso aí, vai estar lá no Spotify, vai estar no blog post, vocês clicam, usem, abusem, isso aí. Isso é tudo por enquanto. É isso, Henrique, entregamos? Entregamos, gente. Mais uma vez, uma aula necessária, eu diria. Um assunto importante necessário. E esse aí é um assunto necessário sem retorno, né? Puta merda. A gente não tem logística reversa. Piadas boas, vemos por aqui. Só entregando. Só entregando. E se você ouviu a gente até aqui, lembre-se de participar conosco nas nossas redes sociais, @surradilúpulo no Instagram e TikTok. Tem alguma sugestão de pauta e convidados? Manda um e-mail para nós, contato@surradilúpulo.com.br. É isso, meus amigos. Aline, muito obrigada mais uma vez. De nada. E a gente fala o quê? Até semana que vem. Até semana que vem. Beba local, beba com moderação. Este podcast é produzido pela BAC Produções e Comunicação e está disponível no Spotify, YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Na nossa equipe, contamos com a colaboração de Henrique Boaventura,
Ludmila Almeida, Gabriel Gurian, apresentação, redação, blog, e Rubem Geis na edição. Este podcast foi editado por Play Áudios.